Saudamos a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo bem? Segurando firme na mão de Deus? Está valendo a pena esses momentos de oração? Muito bem, continue conosco, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração e o nosso sacrifício diante dEle. Aleluia. Hoje, dia 28, é o domingo de Ramos. Olha, nós já estamos chegando na Páscoa. É o domingo que a gente lembra quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém com um jumentinho. Lembra? E aí, o povo alegre, porque o rei estava chegando, eles diziam: o rei vem vindo, olha, o rei vem vindo. E eles falavam e gritavam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Lembra disso? E aí, na semana seguinte, vem todo o período de dor, de sofrimento. São os momentos que a gente chama de paixão de Cristo, que Ele vai morrer, que Ele vai sofrer bastante por mim e por você. E é interessante que este mesmo povo que lá gritava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Pilatos pergunta: vocês querem que eu faça o quê? Que eu liberte quem? E eles gritavam: liberta Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Pilatos pergunta. E o povo responde: crucifica-o. Lembra disso? É para a gente também pensar. Será que nos nossos atos, no nosso dia a dia, um dia nós louvamos ao Senhor quando nos interessa, quando estamos preocupados com alguma coisa ou quando queremos alguma coisa, e na outra situação, Senhor, e a gente crucifica também o Mestre. Pensa nisso. Esta noite é para a gente lembrar dessa posição, infelizmente, que é do ser humano. É humana mesmo, porque é a gente pela gente mesmo, né? E eu quero ler com você o Salmo de número 24, já que eu estou falando que o rei está entrando na cidade. O Salmo 24, a partir do versículo 7 ao final, ele nos diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia. Este é o nosso Senhor. E eu te convido a saudar o nome de Jesus, a entoar louvores e com glória coroai aquele que é Rei, Salvador e Senhor da nossa vida. Então diga assim comigo o hino de número 130. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Remidos todos com fervor,
Hosanas entoai, hosanas entoai, ao Verbo feito Redentor, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 com glória coroai. Amém. Senhor, nós te louvamos por teu grande amor. Jesus, te louvamos por esse sacrifício na cruz por cada um de nós. Nós reconhecemos o amor que liberta e transforma. Reconhecemos que tu és Rei, Senhor, aleluia, sobre a nossa vida. Por isso, rendemos honra, glória a ti, Senhor. Entramos em tua presença com as mãos limpas, com o coração mais puro, buscando sempre a tua bênção e a tua presença sobre nós e em nós. Aqui nesta noite, nós hoje te adoramos e exaltamos o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Amém? Muito bem, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E mais uma vez eu te convido, se prepara aí. A nossa seminarista Karine vai trazer a mensagem desta noite para o teu coração e que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui hoje, nesse momento, hoje, Domingo de Ramos. Comemoramos o Domingo de Ramos, celebramos essa data que para nós é de extrema importância e de extremo significado. A gente já sabe o que acontece no Domingo de Ramos. Estou sentindo falta porque nesse dia a gente vai com os nossos ramos para a igreja e estamos todos juntos, mas esse ano, mais uma vez, celebramos à distância, sabendo que Jesus ele está conosco, que ele passa no meio de nós e que nós podemos adorá-lo e celebrá-lo como fizeram no dia do Domingo de Ramos, aquele domingo anterior à ressurreição, o domingo anterior à Páscoa. No Domingo de Ramos, a gente já sabe o que acontece e hoje nós vamos ler o texto que se encontra em Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 28, que diz assim: E depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. E traga aqui. Se alguém perguntar por que estão o desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho, e quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém? Vamos orar?
Pai, essa é a tua palavra. Muito obrigada, Jesus, porque podemos compartilhar dela. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor ela nos deixou como instrução, como sabedoria, e o Senhor se revela a nós através dela. Então fale, Senhor, através da tua palavra, que é viva e eficaz em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Domingo de Ramos. E estamos hoje aqui, dia 28 de março. E a entrada de Jesus, essa entrada triunfal de Jesus, se deu no domingo anterior à Páscoa. E ficou conhecido como Domingo de Ramos. Por quê? Porque eles estavam lá com os raminhos celebrando a entrada de Jesus. E nessa narrativa que a gente encontra, é uma narrativa tão importante, tão notória e que marcou tanto a vida dos discípulos que ela se encontra nos 4 evangelhos. A gente sabe que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, junto com João, que também é um evangelho, mas não é sinótico, tem narrativa que se encontra em um, mas não se encontra em outro, se encontra em 2 dos evangelhos. Esse não, esse a gente encontra nos 4 evangelhos, porque foi de extrema importância e de extrema relevância para a vida daqueles discípulos e que estava acontecendo naquele momento. E assim é para nós hoje, de extrema importância e relevância celebrarmos o Domingo de Ramos, celebrar que Jesus está passando por nós e que nós podemos adorá-lo e que nós estamos aqui, estendendo nossas capas, celebrando com ramos a entrada daquele que é o Rei. Amém? E nesse texto, Jesus estava chegando e enviou os discípulos para buscar aquele jumentinho. E é engraçado que os autores dos evangelhos, eles relatam que foi um jumento que ninguém tinha montado. Não é relatado só em Lucas isso. Em outros evangelhos também relata que é um jumentinho que ninguém tinha montado ainda. Então o jumentinho estava ali puro, coitado. Foi a primeira missão dele, foi levar Jesus. E é interessante ver essa narrativa, e Jesus fala com os discípulos que foram, que era para responder que o Senhor precisa daquele jumentinho. E a gente sabe que Deus, Jesus, eles são autossuficientes. Eles não dependem de nada, nem de ninguém para agir. É uma frase que eu sempre ouvi muito, que Jesus ele conta comigo, com você, com a nossa participação, mas ele não depende. A única razão de Deus é Deus mesmo. Ele faz nele mesmo, por ele mesmo. Ele não depende da gente, mas nós estamos aqui como criaturas que servem ao seu Senhor. E o jumentinho estava lá. Mas ele não precisava. Mas Deus ele fez essa parceria. Jesus fez essa parceria de unir ali as coisas e de entrar num jumentinho. E esse sentido traz para nós, hoje, que a gente precisa se entregar tudo que a gente tem, tudo que nós somos para Jesus. Os donos do jumentinho, quando foram indagar os discípulos, por que você está levando? Você chega aqui roubando meu jumentinho? Como assim? É minha propriedade. E quando os discípulos respondem que é porque o Senhor precisa, ele deixa aí, que é o que a gente encontra no versículo 34 do texto que a gente leu, de Lucas 19. No versículo 34 a gente encontra isso, que eles falam que é porque o Senhor precisa dele, então deixam o jumentinho ir. E a gente entende nesse texto de que a gente precisa entregar tudo que temos, tudo que somos, todos os nossos bens, posses, dons, talentos, na mão do Senhor. Ele conta com a gente. Ele conta com a nossa participação para celebrá-lo, para adorá-lo. Jesus precisava daquele jumentinho para entrar ali, naquela cidade, ser adorado, ser aclamado. E ele fez, contando com a ajuda de alguém. E ele conta comigo e com você, para que a gente celebre, adore e esteja disponível a entregar tudo que temos, tudo que somos, nas mãos dele. Que ele sabe melhor do que eu e você como usar, Aquele jumentinho teve um papel fundamental. O dono dele, eu acho que devia ter ficado muito alegre de ver que foi para a entrada do rei, que depois veio a ressuscitar. Então, que a gente entregue na mão do Senhor, que a gente confie naquilo que ele fala. Que a gente não duvide daquilo que o Senhor falou pra gente, daquilo que ele já
revelou pra gente. Porque pode ser que os discípulos tenham ficado se questionando, né? Jesus tá mandando a gente ir ali, pegar um jumentinho, ir na aldeia, pegar um jumentinho, e se alguém perguntar, falar que foi porque o mestre precisa. Os discípulos devem ter ficado meio, Senhor, mas por que isso, né? Pra que isso? Mas eles fizeram. E às vezes, em algumas situações, a gente se indaga com Jesus também, tipo, por que que eu tenho que fazer isso? Por que agora que eu tenho que fazer isso? Por que que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Mas a gente precisa fazer sem ficar questionando ao Senhor. Por mais inusitado que seja o seu pedido, a gente tem que estar com o coração disponível para obedecê-lo, né? Disponível a que Ele transforme a nossa vivência, a nossa vida e faça verdadeiramente de acordo com a vontade e o desejo do coração dele. Porque a gente sabe que os planos do Senhor são maiores e melhores que os nossos, né? Aquilo que ele tem para nós é maior e melhor. Então, apesar de um pedido incomum do Senhor, deles irem ter que ir até aquela aldeia, eles foram sem questionar e obedeceram. Será que a gente está disposto a obedecer? Jesus, ele precisa de mim, de você. Ele hoje está passando por aqui. E será que a gente está disposto a obedecer nesse nível? A cumprir verdadeiramente aquilo que o Senhor tem falado para nós? Quando a gente, eu com a pastora, a gente definiu que eu pregaria no Domingo de Ramos, eu comecei a me indagar muito e a conversar com Deus também sobre isso. Porque pregar em datas específicas, e quando a gente sabe dessas datas, a gente já vai para a igreja imaginando, o que é a pregação, o texto, porque é aquela comemoração. Mas a palavra do Senhor, e foi o que Deus colocou no meu coração, que eu falei, poxa Deus, Domingo de Ramos, a gente já sabe o que foi o Domingo de Ramos, a gente já leu e releu esse texto várias vezes, todo ano a gente prega sobre, e eu acho que nos outros anos fui eu também que preguei no Domingo de Ramos, acho que só no ano passado que não, mas os outros 2 fui eu, e eu fico, e esse ano deu de novo, e eu falei, Senhor, mas por que o Domingo de Ramos e todas as outras datas comemorativas, a gente já sabe tanto, e foi isso que Jesus falou no meu coração, de que a palavra dele é viva, e ela se renova, e ela se revela. Então, apesar de ser um texto que eu e você já conhecemos, que eu e você já lemos, já meditamos, já ouvimos diversas pregações ao longo da vida, da nossa caminhada ministerial, que você permita que o Espírito Santo fale ao seu coração, que ele se revele ao seu coração. A palavra do Senhor, ela já é viva e eficaz por ela mesma. E a gente, quando prega, quando a gente estuda, a gente traz uma revelação também daquilo que o Senhor falou a nós. E hoje eu te faço esse desafio de você não ficar somente com o que está sendo pregado hoje, com o que foi falado na liturgia, com o que foi falado nos louvores, nas orações, mas que você, no seu íntimo, no seu momento com Deus, quando você ali se recolher para falar com Jesus, somente você e Ele, que você peça que ele se revele, que ele se manifeste e que ele te mostre. Porque às vezes, e isso acontece muito, tem coisas que Deus revela só para você, que é para a situação que você está passando, que é para o momento que você está passando, não para o que eu estou passando. Deus revela a mim naquilo que eu necessito, naquilo que eu preciso ouvir, naquilo que eu preciso ser confrontada, exortada, acalmada, cuidada. Mas para você pode ser outra coisa. Para você precisa às vezes viver esse novo momento com o Senhor. Então que você se permita, nesse ponto, a se deixar viver e ouvir aquilo que Jesus quer revelar a você. Que você tenha verdadeiramente um encontro pessoal com o Senhor. E que você se permita a viver nesse desafio. E nesse desafio que é tão lindo, tão forte, tão poderoso, que é estar num encontro com Jesus. Que você esteja disponível a obedecer ao Senhor de todo o teu coração,
Assim como os discípulos obedeceram a Jesus e foram até lá, mesmo num pedido inusitado, de ter que ir lá procurar um jumentinho e trazer esse jumentinho. Mesmo quando o pedido do Senhor é inusitado, que estejamos disponíveis a nos entregarmos a Ele, a ouvir o que Ele tem para falar e obedecer aquilo que Ele tem para falar. E obedecer aquilo que Ele tem ordenado a nós. Amém? Então, amém. E a gente precisa saber que a palavra do Senhor, ela se cumpre. E Zacarias fala sobre isso. Zacarias profetiza de que aquilo ia acontecer. E Zacarias veio 400 anos antes de Jesus e ele profetizou sobre. E a Zacarias capítulo 9, ele fala a respeito disso. Então, que a gente possa ouvir o que Deus tem revelado para nós. Aquilo que o Senhor já te prometeu, mesmo que há 20 anos atrás, Ele cumpre e Ele realiza. Deus revelou a Zacarias 400 anos antes que ele entraria num jumentinho. E depois de 400 anos, Jesus veio e entrou no jumentinho. Então que a gente, que eu e você, estejamos dispostos a permanecer obedecendo ao Senhor, mesmo que dure muito tempo até que a profecia se cumpra. Que a gente não desista, mas que o nosso coração, que a nossa mente estejam entregues ao Senhor, de ponto que a gente não questione o tempo, que a gente não questione a duração, mas que a gente confie que irá se cumprir, que a gente confie que a palavra do Senhor, ela se cumpre. E Zacarias, ele fala: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumento e no jumentinho, cria de animal de carga. Zacarias 9:9, achei. Zacarias 9:9. E Deus revelou a Zacarias antes, então que a gente possa confiar, amém? E que a gente aprenda a ser humilde como Jesus, que apesar de toda a glória, de toda a soberania, de tudo que Ele é, Ele entrou num jumentinho, ali, em contato com todo mundo, falando com todo mundo, celebrando junto com seus discípulos, junto com a multidão, que começaram a adorá-lo. E a gente percebe essa humildade do Senhor quando, em toda a sua vida, Ele não esbanjou luxo, apesar de ser dono de tudo, de ter um céu. Ele esbanjou humildade. Nasceu numa manjedoura, cresceu ali, não cresceu com riquezas, não cresceu com ostentações, não. Ele viveu de forma humilde, viveu e morreu de forma humilde. E ali também, naquele dia de Ramos, com os ramos, ele foi humilde e entrou ali, num jumentinho. E se o Todo-Poderoso, Filho de Deus, foi humilde, que eu e você aprendamos a ser também junto com Ele e a viver de acordo com o que o Pai designou para mim e para você. O Pai designou algo para Jesus, deu uma missão para Jesus e Ele cumpriu com a missão do Senhor. E que eu e você, então, aprendamos com o nosso irmão mais velho, que nos tornamos filhos, que aprendamos, então, com o nosso irmão Jesus, com o Pai, a sermos humildes e a obedecermos à voz do nosso Senhor. Amém? E que a gente possa adorar ao Senhor. E foi isso que o povo fez. O povo começou a celebrar, dizendo: bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Se a gente for ler nos outros evangelhos, às vezes a versão ela fica diferente uma da outra, né? E aí eu vou pegar aqui as outras versões. Em Lucas, né, que foi a que a gente leu agora, em Marcos diz: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Em Mateus, fala: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor.
hosana nas maiores alturas. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam e eles dizem aqui, né, o que foi que Jesus falou, não, o que foi que o povo falou, que a população, que aquela multidão celebrou no nome do Senhor. Então que eu e você possamos celebrar aquele que vem, aquele que é rei e aquele que traz a paz. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Que a gente possa celebrar esse reino que vem, esse reino que se manifestou, esse reino que permaneceu entre nós e que hoje está entre nós, a quem nós adoramos, louvamos e celebramos, porque Ele está entre nós. E que a gente esteja atento àquilo que Jesus fale, mostra para nós. E nesse dia, nesse domingo de Ramos, que eu e você possamos celebrar ao nome do Senhor. Jesus Cristo está passando por aqui. E que a gente possa louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor e celebrar. Jesus, ele passou ali por aquela multidão para ensinar algo para aquele povo. E aquele povo adorou, celebrou ao nome do Senhor. E começou a adorar ao nome de Jesus e ao nosso Deus. E que possamos também realizar isso. Mas que a gente possa ter o coração firme no Senhor. Porque a mesma população, aquela mesma multidão, que foi a multidão que adorou ao Senhor, foi a multidão que crucificou a Jesus na semana seguinte. Então que a gente possa aprender verdadeiramente a ter o nosso coração preso ao Senhor, cativo ao Senhor, para que a gente possa adorá-lo e não crucificá-lo. E não proferimos depois palavras que entristeçam o coração do nosso Deus, mas que a gente possa verdadeiramente adorar e celebrar o nome do Senhor com todo o nosso coração. Jesus, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que possamos ser esses adoradores que celebrem e que adorem ao nome do Senhor, e que possamos lembrar que Ele está diante de nós. E essa é a mensagem que traz para nós hoje, no domingo de Ramos, que Ele está entre nós, Ele passa entre nós, Ele vive entre nós. E o domingo de Ramos traz para nós, então, essa esperança, a esperança de que o Senhor, Ele cuida e que Ele está conosco. Amém? Então que possamos manter o nosso coração assim, junto ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, celebramos teu santo nome. Muito obrigada, Jesus, por permanecer entre nós, por estar entre nós e, além disso, Senhor, estar em nosso coração, fazer morada em nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, celebramos o teu santo nome e queremos aprender a te adorar em espírito e em verdade, hoje e por toda a nossa vida, até que o Senhor volte e nos busque, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Que o Senhor cuide de você, te guarde e que o Senhor cuide da tua saúde, da tua família. Estamos em oração por vocês e que em breve possamos estar todos juntos, guardados e protegidos pelo Senhor e sem riscos. Que Deus abençoe todos vocês. Enorme beijo. Amo vocês. Glória a Deus. Deus seja louvado. Olha que lindo que a gente ouviu. O Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações. E Ele sabe daquilo que é angustiante para nós, não é verdade? Por isso, louvado seja o seu nome. E como nós estamos falando que Ele é rei, que Ele entrou hoje, né? Como se fosse no domingo de Ramos, lá atrás, há 2000 anos atrás. Ele é rei da nossa vida. Então eu te convido hoje a cantar comigo este hino, este cântico, que lembra: Senhor, reina sobre mim, vem ser Senhor da minha vida, vem tomar conta de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, vem tomar conta dos meus sonhos, dos meus desejos, que o Senhor esteja sempre à frente, tome o teu lugar na minha vida, em nome de Jesus. Então cante comigo e diga assim: sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é
Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Diga de novo. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu falar, tudo que eu pensar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Reina sobre nós. Tu és Jesus, o Santo Cristo, o nosso Rei. Senhor Jesus, Deus Salvador. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a voz do nosso bom pastor, queremos obedecer, queremos fazer cumprir em nós a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós não queremos te louvar só hoje. Nós não queremos, Senhor, somente te louvar. Nós queremos, Senhor, obedecer-te. E que em nome de Jesus, nós não possamos mais crucificar-te novamente. Em nome de Jesus, toma conta do nosso falar, do nosso pensar, do nosso sonho, tudo que somos, para a gente não te crucificar de novo, Senhor, porque valeu a pena a sua morte de cruz, e foi por mim, e foi por cada um de nós. Senhor, Senhor, queremos te amar, porque tu és a nossa vida, o motivo do nosso louvor. O Senhor foi na cruz para morrer a nossa morte, para a gente viver a tua vida, e por isso nos trouxe salvação, nos ligou de novo a Deus. Recebe a nossa adoração. E agora te pedimos, cura. É lá no hospital, é lá na casa. Senhor, restaura o viciado, aquele que precisa de forças para continuar, aquele que estava triste, que estava chorando, que estava com medo. Senhor, visita a família, visita essa cidade, visita, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens, homens, mulheres, pais, mães, os nossos idosos. Fortalece-nos a fé, restaura-nos a alegria, Senhor. Tu és o nosso Deus. Devolve essa alegria. Dá para nós, Senhor, uma vontade incansável de anunciar-te, de estar na tua presença, de dizer que tu és Senhor sobre todas as coisas. Entra sim, Senhor, nos hospitais, entra nos lares, entra nos corações, muda a nossa sorte, e que a gente aprenda a confiar e a descansar em ti, à sombra das tuas asas. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, e já declaramos aqui que os nossos olhos verão
as tuas bênçãos, as tuas respostas para cada clamor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, aquele que ama, aquele que resgata, que restitui, aquele que renova, traga-nos a alegria, a esperança, a fé, a sua graça e a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor. E te digo, né? É o último. Você tem visto as bênçãos do Senhor? Você vai ver muito mais. Eu te garanto. Porque não é eu falando. Não sou, é a minha palavra. O Senhor falou que estaria contigo todos os dias. Por isso, confie, descanse. Ele é Deus sobre as nossas vidas. Dizimistas, não se esqueçam. Trazei, entrega com alegria, com fé, em obediência. E que o Senhor abra as janelas dos céus e continue derramando bênçãos sobre nós. Nesses dias difíceis, que nós estejamos ilhados no amor de Deus. E o Senhor continue dando sabedoria aos nossos irmãos que estão administrando, para a honra e glória do seu nome. Aleluia! Glória a Deus. Ainda estamos em clamor, em jejum e oração diante do nosso Deus. A partir das 18 horas, todos os dias, coloque-se, busque, e o Senhor ouvirá a oração que se fizer neste lugar. Aleluia! Glória a Deus. Terça-feira, lembrando, 8h30, oração. Quinta-feira, 8 horas. Estudo bíblico e discipulado. Nós estamos falando sobre a novela Gênesis. No domingo, às 9 horas, oração, escola dominical. E de noite, às 19 horas, o nosso culto. E vou te convidar para uma coisa importante. Semana que vem é Páscoa. No dia 2, sexta-feira, nós estaremos passando para os irmãos e colocando para os irmãos participarem conosco. Sexta-feira, dia 2, às 9 horas, culto de Sexta-feira da Paixão. Juntos, louvando ao Senhor. E no domingo, glória a Deus, Jesus ressuscitou. E nós vamos estar juntos a partir das 19 horas também, glorificando e celebrando a Páscoa do Senhor. A Páscoa, a libertação para uma nova vida. Eu creio, você crê? Vamos juntos na caminhada de fé. Uma boa semana, que a gente tenha muita vitória. A resposta do Senhor e Ele continue segurando firme em nossas mãos, em nome de Jesus. Boa semana, graça e paz.